Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 45. Glória a Deus. Todos acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. O destino do bom e do mau servo. Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos e a comer e beber com beberrões, o senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que o servo desconhece. E o Senhor o punirá com toda a severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Né, irmãos, Jesus está contando uma parábola, né? Está trazendo a ilustração de uma história. E na ilustração dessa história é um senhor que confiou ao seu servo os seus bens, para que ele viesse administrar os seus bens, né, alimentar aqueles que são da sua casa. Só que ele iria voltar, e quando ele voltar, ele iria ter que prestar contas, né? E como que age o bom servo e como que age o mau servo, né? O bom servo vai administrar da maneira correta aquilo que lhe foi confiado, e o mau servo vai cedo ou tarde começar a agir com negligência mediante aquilo que lhe foi confiado pelo seu Senhor. Né, irmãos? Então essa é uma parábola, é uma passagem que nos ensina, né, irmãos, a não negligenciarmos as coisas de Deus. Nos ensina a sermos vigilantes, a caminharmos com Deus da maneira que realmente nós devemos caminhar, né? A enxergarmos as coisas da maneira que realmente elas são. Porque nesse mundo aqui, irmãos, se nós negligenciarmos o nosso emprego, né, a gente pode ficar desempregado. Nesse mundo aqui, se a gente negligenciar as nossas finanças, se você ganha 1.000 e gasta 2.000 todo mês, você pode passar dificuldade, vai passar dificuldade, né? Se a gente negligenciar a nossa saúde, a gente pode ficar doente. Mas se nós negligenciarmos as coisas de Deus, né, irmãos, as consequências são terríveis. Porque isso mostra que nós nunca fomos salvos. Né, irmãos, isso mostra que nós nunca nos convertemos de verdade. Que foi confiado a nós uma responsabilidade e nós simplesmente não administramos aquilo da maneira correta. Então passagens como essa, irmãos, devem nos fazer pensar, devem nos fazer refletir, porque, sabe, muitos crentes muitas vezes estão vivendo uma vida como se eles estivessem pagando para ver. Não, vamos ver o que vai acontecer lá na frente, né? Vamos ver, vamos tocando a vida aí e vamos levando as coisas mais ou menos aí, mas eu acho que no fim das contas vai dar tudo certo. Né, irmãos? Nós não devemos levar as coisas de Deus, sabe, pagando para ver o que vai acontecer no final. Né? Porque se nós estamos pagando para ver o que vai acontecer no final, se nós já estamos vivendo de uma maneira onde nós mesmos já enxergamos que não deveria ser daquele jeito, certamente o preço que vai ser pago vai ser muito alto. Se é ruim ficar desempregado, se é ruim ficar doente, se é ruim ficar endividado porque nós negligenciamos as nossas finanças, sabe, irmãos, pode ter certeza que nada disso se compara a uma perdição eterna. Né, irmãos? Porque, sabe, emprego a gente pode arrumar outro.
né, a gente está doente, a gente pode tentar ir para o médico. Né, as finanças a gente pode economizar um pouco, mas a vida eterna, irmãos, não vai existir um purgatório lá, onde a gente vai sofrer um pouquinho, mas no fim das contas todo mundo vai ser salvo. Não é assim que funciona. Né? Vai sofrer, vai ser morte eterna para uns e vai ser vida eterna para outros. Glória a Deus, Senhor. Né? Então isso deveria nos fazer pensar, nos fazer refletir, né? E logo no primeiro versículo aqui, 45, irmãos, ele começa com uma pergunta, né? Nós temos um ponto de interrogação aqui, que é uma pergunta. Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio? Né? Muitas vezes as pessoas hoje tendem a ter uma visão muito simplificada das coisas, sabe? Os crentes hoje eles não conseguem enxergar a complexibilidade da vida cristã. Né? Para eles, os salvos são os que estão na igreja congregando. Né? Os que estão na igreja congregando, os que estão na igreja verdadeira. Né? E quem que é o mau servo? Não, o mau servo é aquele que não congrega. Né? Aquele que está no mundo lá, aproveitando o mundo, usufruindo as coisas do mundo. Então, aquele é o perdido, condenação eterna, eles estão dentro da igreja e são salvos. Né, irmãos, mas o texto bíblico... Não é isso que o texto bíblico está dizendo. O que o texto bíblico está dizendo é que o mau servo e o bom servo, sabe, eles estão dentro da igreja. Santo Senhor. Né? Foi confiado a ele para ele caminhar com uma vida que honre a Deus e glorifique a Deus, e ele está negligenciando, ele está dentro da igreja. Foi confiado a ele os bens, né? O Senhor confiou a ele os seus bens, foi dado responsabilidades para eles. Sabe, Deus não está dando responsabilidade para os do mundo não está nem aí com as coisas de Deus. Né, irmãos? E o que isso significa, irmãos? Isso significa, sabe, irmãos, que a vida cristã não consiste simplesmente em nós estarmos congregando. Porque tem um monte de gente que não vai perder um culto durante a sua vida inteira, sabe, irmãos, e vai para o inferno mesmo assim. A vida cristã não significa não perder cultos, não significa simplesmente em ter uma vida religiosa ativa, né, irmãos, em nos vestirmos corretamente. Não, irmãos, é preciso que nós venhamos administrar realmente da maneira correta aquilo que Deus nos deu. Glória a Deus. Esse é o ponto-chave aqui que vai definir o que é o mau servo e o que é o bom servo. Né, irmãos? E o que o bom servo faz? Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio? Né? Quem que é aquele que verdadeiramente é o salvo? Que Deus moveu o coração, que Deus chamou, que verdadeiramente está caminhando na verdade. Quem que é? A quem o Senhor confiou os da sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo. Né, irmãos? Então o servo fiel é aquele que está alimentando aqueles que são da sua casa. Né, irmãos? Quem que são aqueles que devem alimentar aqueles que Deus chama? Quem que vai falar da palavra de Deus para aqueles a quem Deus quer chamar? Santo Senhor. Então, irmão, devemos ser nós. Glória a Deus. Nós devemos ser aqueles que alimentam os que são da casa. Nós que somos aqueles que devemos alimentar aqueles que Deus quer chamar. Né, irmãos? Nós que devemos conhecer a verdade da palavra de Deus e devemos ensinar a verdade da palavra de Deus para aqueles que estão entrando dentro da igreja. Somos nós. Santo Senhor. Esse é o servo bom. Esse é o servo fiel. Né, irmãos? Isso é o que caracteriza a nossa vida cristã. Glória a Deus, Senhor. A nossa vida cristã não é simplesmente caracterizada com nós agindo da maneira correta como manda a palavra de Deus. A nossa vida cristã não é simplesmente, irmãos, nós vivendo uma vida que honra e glorifica a Deus. Não, a nossa vida cristã também é caracterizada por nós alimentando aqueles a quem Deus chama. Santo Senhor. Né, irmãos? Proclamando a verdade da palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus para aqueles a quem Deus quer chamar. Glória a Deus, Senhor. Né? E hoje o que nós temos? Nós temos crentes
que estão tentando viver a palavra de Deus, agindo de acordo com a palavra de Deus, sabe, mas eles simplesmente não têm a palavra de Deus na sua boca, né, irmãos? Eles não falam da palavra de Deus para os outros, sabe, eles não alimentam ninguém. Essa não é a característica deles, falar sobre a palavra de Deus. Né, irmãos? E o mundo muitas vezes tenta inventar um monte de filosofia, um monte de coisa, né? Tem muitos crentes aí dizendo: não pregue o evangelho, e se necessário use palavras, né? Como se necessário use palavras? Sabe, a nossa vida não é um evangelho. Se você viver uma vida santa, se você fizer caridade, se você fizer um monte de coisa, sabe, as pessoas podem até achar que você é um espírita. Ah, ele deve ser um espírita, sabe? Ele faz tanta caridade, é uma pessoa tão boa. Sabe, irmãos, é preciso que haja a palavra do evangelho na nossa boca. Sabe, Jesus precisa ser anunciado, precisa ser proclamado. É preciso que nós venhamos a falar sobre Jesus Cristo. Não dá para nós evangelizarmos alguém simplesmente fazendo bem, fazendo caridade, agindo de maneira correta. O máximo que as pessoas vão dizer é que você é bonzinho, você é honesto, você é íntegro. Pode até te chamar de espírito, mas ninguém vai te falar, não vai falar: não, isso aí, sabe, eu aprendi a verdade da palavra de Deus com aquele irmão lá que nunca falou nada de Deus. Isso não existe, irmãos. Né? O bom servo, irmãos, é aquele que alimenta os que são da sua casa, sabe, eles têm um compromisso com a verdade, e quando eles têm a oportunidade de se levantar com a verdade, e pregar a palavra de Deus, mostrar a verdade da palavra de Deus, ensinar a verdade da palavra de Deus, é isso que eles fazem. Sabe, irmãos, esses são os bons servos. Os maus servos são aqueles que estão negligenciando aquilo que o seu Senhor lhes deu. Sabe, irmãos, o que de mais grandioso Deus nos deu do que a sua palavra? Glória a Deus. Sabe, irmãos, de nós sabemos que nós estávamos perdidos, mortos em nossos pecados e nos nossos delitos, e a palavra de Deus nos revela que nós temos um Salvador, Jesus Cristo, que Ele nos perdoou, Ele nos salvou, Ele comprou para nós toda sorte de bênçãos espirituais. Sabe, irmãos, que coisa mais grandiosa nós temos do que a sua palavra? Glória a Deus. Sabe, irmãos, e isso o bom servo administra. Sabe, irmãos, é impossível, irmãos, nós sermos verdadeiramente convertidos e não termos a palavra de Deus na nossa boca, irmãos. Santo Senhor. É impossível nós sermos verdadeiramente convertidos, né, irmãos, e vivermos a vida cristã simplesmente calados. Porque Jesus Cristo falou, irmãos, que a palavra de Deus seria como uma fonte jorrando para fora. Sabe, irmãos, a palavra de Deus é o que não cabe dentro de nós. Glória a Deus. Sabe, não, nós temos que proclamar, sabe, a gente vê o erro e a gente quer falar mediante aquele erro, mediante a palavra de Deus. Sabe, alguém pergunta alguma coisa para a gente primeira coisa que a gente faz é lembrar do que a palavra de Deus diz para dar nossa opinião. Glória a Deus. Porque nós não temos opinião fora a palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e muitas vezes as pessoas vão dizer: não, eu não quero saber da palavra de Deus, eu quero saber da tua opinião. Não, mas não tenho opinião fora a palavra de Deus. Glória a Deus. Não importa, não é a minha opinião, importa é a palavra de Deus. Sabe, irmãos, então é impossível nós verdadeiramente sermos salvos e vermos a palavra de Deus, sabe, irmãos, e simplesmente guardarmos ela para nós, como se ela simplesmente coubesse dentro de nós e não pudesse ser exposta para fora. Santo Senhor. Então, o bom servo, irmãos, é aquele que alimenta os que são da sua casa. Tá, irmãos? Ele mostra a verdade da palavra de Deus para aqueles a quem Deus vai chamar, para aqueles a quem Deus está chamando. Esse é o bom servo. O mau servo, sabe, irmãos, ele pode estar congregando, ele pode não estar perdendo um culto, ele pode estar fazendo caridade, sabe, irmãos, ele pode não estar falando palavrão, sabe, irmãos, mas ele não está administrando de maneira correta a grandiosidade daquilo que Deus deu para ele, que é a verdade da sua palavra, né, irmãos, que é o alimento. E no versículo 46, ele vai dizer, ó: feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Glória a Deus. Né, irmãos, quem que são os felizes? Quem que são os felizes? Né, irmãos, são aqueles que estão indo na igreja buscar os seus problemas? Né, irmãos, quem que são os felizes? São aqueles que estão pregando para as outras pessoas a solução das coisas dessa terra.
Não, irmãos, felizes são aqueles que entenderam a grandiosidade da palavra de Deus e estão proclamando aquilo que Jesus Cristo é, aquilo que Jesus Cristo representa, aquilo que Jesus Cristo significa. Né, irmãos? Por isso que a gente fala, evangelho é aquilo que Jesus Cristo fez. Evangelho não é aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente faz nunca é evangelho. O evangelho é que Jesus Cristo fez. Ele nos salvou, Ele nos perdoou. Ele comprou pra gente a capacidade da gente viver uma vida santa. Ele comprou pra gente todas as bênçãos espirituais. Ele nos reconciliou com Deus. Sabe, irmãos, o evangelho é sobre o que Ele fez. Sabe, irmãos, e feliz é aquele quando o Senhor voltar, sabe, irmãos, estiver buscando essas coisas, estiver proclamando essas coisas. Glória a Deus. É isso que o texto bíblico está dizendo. Né, irmãos, hoje em dia, qual que é o problema dos crentes hoje? Hoje em dia o problema é que nós temos crentes anêmicos, crentes desnutridos, crentes que não sabem nada da palavra de Deus, não sabem nada da palavra de Deus, sabe, irmãos, crentes que não se alimentam da palavra de Deus, e pior ainda, crentes que não fazem a menor ideia do que é a palavra de Deus. Santo Senhor. Né, irmãos, eles acham que a palavra de Deus é a solução dos problemas. Né, irmãos, eles acham que a palavra de Deus é a solução dos problemas. Nossa, Deus mandou uma palavra maravilhosa no culto passado. Deus falou que vai resolver meu problema, Deus falou que vai me curar, Deus falou que vai me dar uma casa, Deus falou que vai me dar um carro, Deus falou que aquela pessoa que está me perturbando vai embora. Não, irmão, mas qual o texto bíblico que foi lido, irmão? Ah, nem lembro que texto bíblico foi lido. Isso aí também não é importante, né? O importante é que Deus falou que a vitória vai vir. Sabe, irmãos, eles nem sabem mais o que é a palavra de Deus. Santo Senhor. Né, irmãos, eles nem fazem ideia mais. Sabe, irmãos, e esses são os maus servos. Santo Senhor. Porque o texto bíblico, irmãos, está deixando bem claro de que nós somos o mordomo. Nós somos o administrador. Nós não estamos na igreja para sermos servidos. Glória a Deus. Você não está na igreja para ser servido, para ser servido sobre a solução dos teus problemas. Nós estamos na igreja para aprender a servir. Glória a Deus. Né, irmãos, para administrar aquilo que Deus nos deu. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, que é a verdade da sua palavra. E é para isso que nós fomos chamados. Nós não somos príncipes, irmãos, para ser servidos. Nós somos mordomos. Nós somos administradores e devemos administrar aquilo que Deus nos deu. E quando nós não agimos de tal maneira, não importa quantos cultos a gente esteja congregando, né, irmãos, não importa, sabe, o quão ativa seja a nossa vida religiosa, não importa quanta caridade a gente faz, a gente é um mau servo, porque a gente não administra aquilo de mais grandioso que Deus nos deu, que é a verdade da sua palavra. Glória a Deus, Senhor. Né, o texto bíblico continua dizendo: com certeza vos afirmo que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. Né? Quando nós administramos a verdade da palavra de Deus, alimentamos aqueles que estão na nossa casa, sabemos com certeza Deus, Jesus Cristo, Deus nos dará junto com Jesus Cristo todas as coisas, porque nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo Jesus Cristo. Jesus Cristo vai herdar, vai reinar por toda a eternidade, e nós reinaremos com Ele por toda a eternidade. Sabe, irmãos, isso é algo grandioso, irmãos. Com certeza, essa é a certeza. O servo bom, e o servo fiel, sabe, irmãos, ele não perde nada caminhando na verdade. Glória a Deus. Ainda que ele seja oprimido, ainda que ele perca os amigos, né, irmãos, ainda que ele seja excluído, sabe, irmãos, ele tem Jesus Cristo e tem uma eternidade para reinar com Jesus Cristo. Glória a Deus. E isso deveria ser suficiente para nós. Mas o mau servo está pensando no bem-estar dessa terra. O mau servo está pensando em ser aceito nessa terra. O mau servo está pensando em ser reconhecido nessa terra, em resolver os seus problemas nessa terra. Sabe, irmãos, o servo bom e fiel, ele olha para a eternidade. E ele busca a eternidade, irmãos. Esse é o servo bom e fiel. Mas o mau servo não. O máximo que o mau servo faz, sabe, irmãos, é tentar mesclar as coisas. Né, irmãos? Como os maus servos gostam de mesclar as coisas. Não, lá na igreja, lá o irmão prega lá sobre bênçãos materiais, sobre a solução do problema, sobre que vai dar o carro, que vai dar a casa, que Deus vai curar, mas ele prega a vida eterna também.
Depois que ele solucionou o problema de todo mundo, ele fala sobre vida eterna também. Né, irmãos? É como se nós disséssemos, não, Jesus Cristo é muito bom, Jesus Cristo é muito maravilhoso, Jesus Cristo, mas só Jesus não dá. Só Jesus não dá. Sabe, a gente precisa dessas coisas dessa terra também. Sabe, mas não é que a gente está jogando Jesus Cristo fora, mas é que só Jesus Cristo, sabe, não me satisfaz, não me completa. Santo Senhor. Sabe, irmãos, eu sinto que dizer, mas, sabe, a palavra de Deus é sobre Jesus Cristo. Glória a Deus. E ela deveria ser suficiente para nós. Glória a Deus. E se ela é suficiente para nós, pode ter certeza, irmãos, que aquilo que Deus tiver que fazer na nossa vida, Ele vai fazer. Glória a Deus, Senhor. Não é porque Deus não falou que Ele não vai te dar um carro e que você nunca vai ter um carro. Não, você vai ter um carro, você vai ter um carro. Santo. Buscar o seu reino, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus, Senhor. Não, irmãos, é assim que funciona. A gente busca as coisas eternas. Sabe, irmãos, Deus não vai deixar a gente morrer de fome, não. Santo Senhor. Porque Jesus Cristo falou. Sabe, tá vendo os passarinhos aí no céu? Eles valem menos que vocês, Deus não dá comida para eles. Santo Senhor. Agora Deus vai deixar vocês passar fome? Então, agora vocês precisam ficar preocupando só com as coisas dessa terra. Busca o seu reino, a sua justiça, e Deus vai preparar todas as coisas. Ele alimenta os passarinhos que são menos importantes do que vocês. Né, irmãos? Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos e a comer e a beber com beberrões. Né, irmãos, o que acontece? Muitos crentes estão achando que Jesus Cristo está demorando demais para voltar. Santo Senhor. Então achando que Jesus Cristo está demorando demais para voltar, e muitos crentes chegaram à conclusão que Jesus Cristo não vai voltar mais não. E se Jesus Cristo não vai voltar mais não, sabe, o que resta é aproveitar as coisas desse mundo. Santo Senhor. Né, irmãos? E é dessa maneira que a igreja está vivendo. Jesus. Né? Porque como que as pessoas do mundo vivem? O que as pessoas do mundo querem? As pessoas do mundo querem paz, bem-estar, a solução do problema, quer a cura. Como que as pregações hoje são? É sobre paz, é sobre bem-estar, é sobre a solução dos problemas, é sobre a realização dos sonhos. Sabe, ou seja, a igreja hoje está com o mesmo discurso do mundo. Santo. Por que a igreja hoje está com o mesmo discurso do mundo? Sabe, irmãos, porque a igreja hoje não acredita mais que Jesus Cristo vai voltar. Santo Senhor. E se Jesus Cristo não vai voltar, sabe, é melhor a gente aproveitar as coisas dessa terra. Melhor a gente oferecer as coisas dessa terra. Mas o que o texto bíblico vai dizer? O Senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que o servo desconhece. Mas a verdade é que um dia Jesus Cristo vai voltar. E quando Jesus Cristo voltar, Ele vai pegar muitos crentes ainda congregando, buscando a solução dos seus problemas. Porque Ele só sabe olhar para as coisas da terra. Glória a Ele Deus. só se preocupa com as coisas da terra. Né? Se os crentes hoje ouvirem uma pregação simplesmente centrada em Jesus Cristo, meu Deus, eu espero numa palavra, Deus não falou comigo hoje. Sabe, numa palavra, Deus não falou comigo hoje. Sabe? Se eles ouvirem uma pregação só sobre Jesus Cristo, não é palavra para eles. Deus não falou com eles. Né, irmãos? Então, vai chegar um dia que Jesus Cristo vai voltar. E se Ele voltar, irmãos, e nós não tivermos olhando para a eternidade, buscando a eternidade, né, irmãos? Se nós não estivermos com a verdade da palavra de Deus na nossa boca, proclamando ela com toda a convicção e toda a autoridade, irmãos, a gente vai ser pego desprevenido. Santo Senhor. Por que fala que Jesus Cristo vai virá num dia inesperado, numa hora que a gente desconhece? Irmãos, porque se a gente soubesse que Jesus Cristo vai voltar o mês que vem, você pode ter certeza que a maioria dos crentes iam começar a ler a Bíblia para ver o que ela diz. Santo Senhor. Se os crentes soubessem, meu Deus, mês que vem que Jesus Cristo vai voltar, deixa eu começar a ler essa Bíblia aqui para ver se eu não estou fazendo nada errado, para ver se é assim mesmo. Né, irmãos? É dessa maneira. Então, como a gente não sabe quando Jesus Cristo vai voltar, sabe, muitos crentes vão continuar com a mesma vida e vão ser pegos desprevenidos. Santo Senhor. E outro, irmãos, a gente nunca sabe o dia de amanhã.
Hoje a gente está aqui, amanhã a gente tem um infarto lá fora lá e morre, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que tem tempo que não possuem. Não, eu acho que eu vou viver até uns 70 anos, então eu estou com 35, então eu acho que dá para aproveitar mais uns 20 aí, e deixa para mim me dedicar mesmo, de verdade mesmo, depois. Sabe, irmãos, o momento de nós sermos um servo bom e fiel é hoje. Hoje é o momento, irmãos, de nós deixarmos de ser negligentes e nós caminharmos com Deus na sua verdade. É hoje, não é para amanhã, não é para depois. Hoje é o momento de nós alimentarmos aqueles que são da nossa casa e outra, nos sentimos alimentados com a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Porque se a palavra de Deus, irmãos, não é suficiente para nós, pode ter certeza, sabe, que aquilo que você crê não é em Jesus Cristo. Sabe, você crê no Deus Mamon, no Deus dinheiro, você usa Deus para buscar a alegria em outras coisas, mas Deus não é a tua alegria. Né, irmãos? E Jesus Cristo é a nossa alegria. Ele é a nossa satisfação. Ele é o nosso contentamento. E o que vai acontecer, irmãos, quando os crentes forem pegos desprevenidos? E o Senhor o punirá com toda a severidade. Ele dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Né? O que Jesus Cristo vai fazer? Sabe? Será que ele vai entender, irmãos, que a gente não tinha muito compromisso assim com a verdade de Deus? Será que ele vai entender, irmãos, que a gente foi meio negligente, que a gente achou que tinha outro? Não, mas ele não vai entender, não. Ele vai nos punir com toda a severidade. Glória a Deus. Né, irmãos? E ele vai nos colocar junto com os hipócritas. Né? Os hipócritas, irmãos, são aqueles que dizem que têm um compromisso com Deus, dizem que buscam a Deus, sabe? Mas na verdade é só hipocrisia. Eles não estão nem um pouco interessados em saber o que a palavra de Deus diz. Quantos crentes, irmãos, chegam a congregar 3 vezes por semana, 4 vezes, com esse crente que congrega todo dia, mas vai falar da palavra de Deus para ele se revolta. Ele se revolta, ele não quer saber da palavra de Deus. Ele quer saber do Deus da cabeça dele. O Deus da cabeça dele basta apenas frequentar culto, fazer umas caridades e tá bom, sabe? Você fala, não, irmão, mas existe uma verdade da palavra. Não, eu acho que não, eu acho que... Não, irmãos, quantos crentes estão nessa condição? Né? Hipócrita, que ele congrega todo dia dizendo que está buscando a Deus, está buscando a Deus, está buscando a Deus, está buscando a Deus nada. Quando você fala da verdade da palavra de Deus para ele, ele se revolta. Não, esse Deus aí não quero não, esse Deus aí, ele quer o Deus da cabeça dele, o Deus que ele inventou. Então, irmãos, é preciso tomar cuidado, porque nós podemos congregar nossa vida inteira e ir parar no inferno no fim das contas. É isso que o texto bíblico está nos mostrando. Né, irmãos? O mau servo não é aquele que não está congregando, não. Né, irmãos? O mau servo é simplesmente aquele que não tem a verdade como prioridade e que não tem a verdade nos seus lábios. E o que vai acontecer, irmãos, é que ele vai ser punido com toda a severidade. Vai ser colocado ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Lamento, choro, ranger de dentes. Você vê, ranger de dentes, eles estão com raiva. Por que eles estão com raiva? Então eles congregaram a vida inteira e foram parar no inferno. Sabe, irmãos, tanto esforço, sabe, irmãos, tanto que eles se desgastaram na sua vida religiosa para no fim das contas parar para o inferno. Sabe, irmãos, eles estão com raiva. Irmãos, que nós não venhamos a ser esses, irmãos. E nós venhamos a ser o servo bom e fiel, né, irmãos, aprendendo da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. E certamente, irmãos, nós receberemos com Jesus Cristo todas as coisas. Reinaremos com Ele por toda a eternidade. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.